Olá, meu nome é Renan Nath Lima e esse é o Guia Politicamente Reto. Será falado no episódio de hoje sobre a direita e a esquerda e os problemas que isso vieram causando à sociedade ao longo da história e ao Brasil. Vamos lá. Mas antes compartilhe, dê like e inscreva-se e acione as notificações. Qual é o conceito de direita e esquerda? Conceito de direita e esquerda. Direita e esquerda é uma dicotomia, ou seja, uma divisão que pretende dividir o mundo em dois polos, entre esquerda e direita. Ou seja, como se fosse uma dinâmica amigo-inimigo. Ou seja, quem é de esquerda é inimigo de quem é de direita e quem é de direita é inimigo de quem é de esquerda. Nessa lógica. Um é inimigo do outro, direita e esquerda. Um é inimigo do outro nessa lógica. Então, qual é a origem da direita e esquerda? Então, como se originou a direita e a esquerda? Existem dois momentos básicos para delimitar o conceito de direita e esquerda. O primeiro deles são as revoluções iluministas. Com a queda do absolutismo, se formou o parlamento. O parlamento ele se dividia em cadeiras. Cadeiras da direita e cadeiras da esquerda, e ao centro ficava o presidente do parlamento. Do lado esquerdo, em sua maioria, ficavam o povo e a burguesia, que era antimonárquica e apoiava ou a democracia ou a anarquia. Do lado direito ficavam os nobres, que sobraram da monarquia, que eles eram os conservadores, e os súditos fiéis à monarquia. Eles queriam a volta da monarquia e queriam continuar com os privilégios que advinham da monarquia. Aí havia essa luta entre esquerda e direita no parlamento. Depois, no começo do século XX, com o advento da modernidade e grandes criações tecnológicas e tudo mais, houve a criação dos conceitos do socialismo e do capitalismo. Nesse início que foram aplicados à política também. De um lado tinha uma esquerda que era formada pelo povo, que apoiava o socialismo e a ditadura do comunismo. E do lado direito era uma direita formada pelos burgueses, que apoiavam o fascismo ou uma ditadura capitalista. Nesse período, houve grandes embates entre a esquerda e a direita. E uma inversão de cadeiras, porque não se lembra que nas revoluções iluministas o povo e a burguesia ficavam do mesmo lado? Agora a burguesia se tornou conservadora e queria manter seus privilégios, e o povo se tornou a esquerda, consolidada nesse período. Com a queda desses regimes totalitários, houve a criação do centro. O que é o centro? É você pegar uma ideia ou de esquerda e direita. Você pega uma ideia, vamos dizer, em embate de esquerda e direita. Você tem que escolher uma ou outra no centro. E você pode ficar pulando de um lado para o outro, escolhendo as ideias. Esse embate acabou ocasionando as constituições democráticas, que vieram a tentar, vamos dizer, fazer a paz entre a esquerda e a direita. Esse fenômeno criou do centro as esquerdas e direitas antidemocráticas, ou seja, as extremas esquerda e direita, que continuaram existindo dentro de uma democracia. E o fenômeno do centro ainda pode ocasionar a tirania da maioria pela democracia, porque muitas constituições não tinham balizas que impedissem a tirania da maioria, como a Constituição de 1988 apresenta, como já explicado lá nas cláusulas pétreas do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Então, ao fim do século XX, nós temos um crescimento do pensamento de centro e consolidação de democracias que combatem a tirania da maioria. Mas a mais incidente, mais contundente é a Constituição de 1988. E no final do século XX, nós ainda temos
a consolidação da consciência ambiental, dos direitos ambientais, do direito do meio ambiente equilibrado e para as futuras gerações. Esse conceito já se espalhou tanto pela esquerda, tanto pela direita, quanto pelo centro. Aí já começamos a ver uns conceitos que estão se espalhando dentro dessas polarizações políticas que são basicamente o mesmo conceito. Mas o que essa separação causa? Uma dicotomia política do amigo e inimigo, ou seja, a esquerda tenta perseguir a direita e a direita tenta perseguir a esquerda com o intuito de eliminar uma outra, mas nunca consegue. A história mostrou isso, que a esquerda e a direita são como se fossem dois lados de uma mesma moeda que precisam ser eliminados de uma vez só. Como assim? Eliminar o pensamento de esquerda e direita é eliminar essa dicotomia amigo-inimigo, retirando esquerda e direita, que ela rotula certos pensamentos que são justificados e são socialmente aceitos, como os direitos dos trabalhadores ou os direitos da livre iniciativa, a liberdade econômica ou o Estado intervir na economia em crises, o direito à saúde, entre outros vários direitos que são rotulados como sendo direitos de esquerda e direita. Então, em suas extremidades, não há aplicação desses direitos, porque se você tem um totalitarismo tanto de esquerda ou de direita, ele vai querer privar certos direitos que seriam rotulados como se fosse de esquerda ou de direita. E também temos, como já citado, o totalitarismo pela democracia, que seria no centro tentar eliminar uma ideia e aplicar uma outra ideia, e pulando de um lado para o outro, esquerda e direita. Nunca tendo, vamos dizer, um ponderamento de ideia, um equilíbrio de ideias, que pode-se ver que na Constituição de 1988 já tem isso, que é o pluralismo político, que ele equilibra as ideias tanto de esquerda e de direita e tira esse rótulo, expurgando a esquerda e a direita do nosso país. Mas ela continua sendo usada por políticos que, pela demagogia, utilizam tanto dessas lutas de esquerda e direita para se elegerem e governarem a benefício próprio. Isso é um problema seríssimo. Então, como se acabar com a esquerda e direita do país e extinguir isso? Observamos que na Constituição de 1988, eu vou ler aqui no artigo 1º, no parágrafo 4º, e depois eu vou mostrar o pluralismo político. Aqui. Artigo 1º da Constituição Federal de 1988. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, o que a Constituição Federal de 1988 está nos mostrando? Nós percebemos dois valores de esquerda e de direita. Os valores sociais do trabalho extremamente de esquerda e os valores sociais da livre iniciativa, que é de direita. Como assim? Os direitos de trabalho é uma luta, mas é rotulada como se fosse de esquerda. E os valores da livre iniciativa é totalmente de direita, ou seja, o povo e a burguesia se representam agora como trabalhadores e empresários nessa dicotomia moderna. Mas a Constituição Federal de 1988 vem abolir isso. Que os trabalhadores, eles são fundamentais tanto para a sociedade quanto as empresas. Ou seja, a Constituição de 1988 equilibra isso. Ela elimina a dicotomia esquerda e direita, mostrando o pluralismo político que já vemos no inciso 5º do artigo 1º. O pluralismo político. Ou seja, a nossa Constituição ela já eliminou a esquerda e a direita no nosso ordenamento jurídico, mas se continua utilizando na política também esse meio de dicotomia para separar o amigo e inimigo, para se apoderar de certas lutas históricas para se eleger. Então, qual é a ferramenta final, além da Constituição, para solucionar esse problema? A educação. Se educar o povo que esquerda e direita é uma perda de tempo. Muito obrigado. Curta, compartilhe, comente, se inscreva, siga nas redes sociais
e assine o sininho aqui embaixo. Até a próxima. Fui. E não se esqueça que temos as recomendações dos livros que eu sempre estou colocando aqui na descrição. Muito obrigado.